E agora, o mais novo projeto realizado pela NextBlue foi desenvolvido especialmente para todos os colégios judaicos, do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo ao projeto de Tisha B'Av, o Templo. Tisha B'Av, o 9º dia do mês hebraico de Av, é um dia de jejum e luto no judaísmo, marcado pela destruição dos 2 templos de Jerusalém e outras tragédias históricas para o povo judeu. Neste dia, os judeus praticam jejum, leem o livro das Lamentações e se lembram das perdas e sofrimentos ao longo da história. Entretanto, este não é o fim, pois a conclusão da história ainda está por vir de acordo com as crenças judaicas, onde para reconstruirmos o templo, precisamos embarcar juntos em uma missão de empatia e solidariedade, a fim de alcançar tempos de paz seguindo os mandamentos sociais da Torá. Sendo assim, o que me diz? Está preparado? Pois a nossa jornada começa agora. Explore cenários e ambientações da época. Interaja com personagens de forma imersiva. Olá, eu me chamo Eli. A minha família está passando por... Conheça figuras históricas de perto. Ajude a reerguer cidades. Salve vidas e faça parte da história. Trazendo a paz de volta. Olá, educadores e alunos! Eu sou o Biel e hoje estou aqui para orientá-los em nossas atividades do projeto de Tisha B'Av dentro do Minecraft Education, onde através delas faremos a reconstrução do Beit HaMikdash. Sendo assim, se preparem, pois eu vou explicar todo o nosso conteúdo agora. Ao entrar no mundo, todos os alunos se encontrarão em uma passarela. Logo à frente, nós podemos encontrar a personagem Maya. Ela é quem nos dá as boas-vindas a este mundo e nos informa que para começarmos as atividades e os ensinamentos sobre o Tisha B'Av, nós precisamos seguir em frente na passarela e falar com Joseph, ou melhor, com Zé. E seguindo em frente, nós somos introduzidos ao ato 1, o templo. Ao atravessar toda a passarela, nós chegamos na entrada, onde é possível ver o Beit HaMikdash, uma ilustração do 2º templo de Jerusalém completo. E logo à frente dele nós podemos encontrar o Zé. Falando com ele, nós entendemos um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui no mundo e sobre o que foi o Tisha B'Av. E seguindo adiante com as falas dele, nós descobrimos que temos uma missão aqui, que é fazer a reconstrução do Beit HaMikdash. E para isso nós precisamos fazer boas ações, ajudar o próximo, trabalhar a nossa empatia e solidariedade, pois com isso alcançaremos a paz mundial entre a humanidade, fazendo com que o templo possa ser reconstruído. E ao iniciarmos as nossas atividades, o templo será removido da posição onde ele estava. E agora precisamos conversar com os personagens do mundo para entender o que eles estão passando e então os ajudarmos para conseguir trazer o templo de volta. Ao chegarmos nessa posição, nós encontraremos uma entrada para a primeira cidade, onde teremos 2 personagens, a Vicky e o Mike. Falando com a Vicky, nós descobrimos que esta cidade está passando por muitas dificuldades e a principal delas é a fome. Já o Mike também nos informa que ele é um morador da cidade e que está precisando muito de ajuda. E para entender melhor o que as pessoas estão passando, devemos descer as escadas à esquerda e então falar com o Silva, um morador da cidade. Falando com ele, nós descobrimos que a cidade está com falta de recurso e que o principal deles é o alimento. Com isso, descobrimos que há uma figura na cidade que já está ajudando o povo a se reerguer, que no caso é Kalba Savua, uma figura histórica que realmente abriu as portas de sua residência para que as pessoas com maior necessidade pudessem ir até sua casa, se alimentar e se abrigar após as destruições. Com isso, a nossa tarefa agora é ir até a residência de Kalba Savua, entender melhor quem ele é e como nós podemos ajudá-lo a levar os alimentos para a população. Para isso, nós podemos seguir as placas que indicam
indicam aonde está a residência de Calba Savua, enquanto andamos pelos caminhos que a cidade nos oferece. Chegando na residência de Calba e falando com ele, nós descobrimos que ele já está oferecendo comida para todas as famílias, mas que algumas delas ainda estão passando por maior dificuldade. E para ajudar, nós precisamos falar com o cozinheiro de Calba, o qual nos dará orientações para ajudar essas famílias. Indo até o cozinheiro de Calba, que fica no fundo do salão, ele nos informa que já está produzindo alguns pães para levar até essas famílias, mas para que ele possa concluir as receitas, ele precisa de alguns ingredientes. E para ajudá-lo, nós podemos ir até a plantação da cidade, ao lado da casa de Calba, colher um pouco de trigo, para que possamos colocar nas posições corretas em cima dos fogões. Dessa forma, ele concluirá a receita e fará os alimentos para o povo. Saindo da casa de Calba e seguindo à esquerda, nós podemos encontrar a plantação da cidade. Lá nós podemos conversar com a Tatá, que nos explica que devemos falar com o David e o Oliveira para entender quais são os passos para adquirirmos o trigo através da plantação. Falando com o David e o Oliveira, nós descobrimos que primeiro precisamos arar a terra de cada lado da plantação, utilizando a enxada que ele dará para nós. Em seguida, precisamos adquirir as sementes, quebrando as gramas altas que estão em volta da plantação. Em seguida, precisamos ir até o baú na frente de cada lado da plantação e então pegar os ossos que estão nesses baús. Com isso, podemos ir até a bancada de trabalho, também na frente das plantações, e lá produzir a farinha de osso. E com ambos os itens em mãos, podemos ir até a terra que aramos e então plantarmos as sementes de trigo que coletamos anteriormente. E por fim, utilizamos a farinha de osso para fazer com que a plantação cresça mais rápido. Tudo isso utilizando o botão esquerdo do mouse para quebrar as gramas altas e o botão direito do mouse para fazer as interações, como abrir o baú, entrar na bancada ou plantar as sementes. Com tudo feito, podemos ir até o trigo que foi plantado e então, com o botão esquerdo do mouse, quebrar cada um deles, até somarmos o número necessário para ajudar o cozinheiro Ariel. Feito isso, nós podemos voltar até a residência de Calba e no fundo do salão, nós podemos posicionar os trigos nas molduras que estão em cima dos fogões, onde ao colocarmos cada um dos trigos nas posições corretas, o cozinheiro Ariel nos agradece e nos informa que podemos ir para a próxima tarefa, que é falar com o entregador Jaime. Ao finalizar esta etapa, todos os alunos que participaram da atividade receberão alguns fragmentos de ametista que servirão como dinheiro para ser utilizado no mundo, o que ajudará bastante posteriormente para adquirir itens melhores e também para ajudar o comércio local, fazendo com que a economia também passe a crescer. Indo em direção à saída, nós podemos encontrar o entregador com um mural e algumas bancadas ao lado dele. E conversando com o Jaime, nós descobrimos que tem algumas famílias na cidade passando por maior dificuldade. E para ajudá-las, precisaremos produzir alguns pães nas bancadas ao lado do Jaime, os quais precisaremos levar para cada uma dessas famílias. E para isso, basta coletarmos mais trigo na plantação e utilizar a receita rápida de pães ao acessar a bancada. Porém, precisamos procurar pelas casas delas. E para encontrá-las é simples, basta buscarmos por casas que tenham lousas na frente delas com alguma das seguintes marcações: casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 ou casa 6. Com isso nós podemos sair na cidade e buscar por todas essas casas, onde ao entrarmos em cada uma delas, nós encontraremos personagens que explicarão quem eles são e o que suas famílias estão passando, e em seguida pedirão para que deixemos os pães em cima das mesas, nas molduras, assim como fizemos com o trigo anteriormente. E ao colocar o pão em cima de todas as mesas, nós receberemos a mensagem para voltarmos até o entregador. Sendo assim, voltando até a casa de Calba e falando com Jaime, ele nos agradece muito por termos feito toda essa boa ação de ajudar a população a obter alimento. E ele nos diz que agora há uma nova área em que podemos explorar na cidade e que estamos livres para seguir adiante. Porém, após falarmos com Jaime, nós seremos levados para uma sala especial, onde conheceremos a arquiteta Priscila. Falando com ela, nós descobrimos que cada uma das nossas boas ações no mundo, aos poucos, ajudarão na reconstrução do Beit HaMikdash. E cada vez que essas boas ações forem feitas, nós seremos levados para a sala da Priscila, onde ela desenhará partes do projeto de reconstrução do templo, as quais poderemos ver em um mural ao lado dela. E agora, para avançarmos, precisamos apertar o botão
botão que fica ao lado do mural. Fazendo isso, nós seremos levados para a nova área da cidade, que é a fazenda. Aqui nós conversaremos com a fazendeira Judy. Conversando com ela, nós entendemos que aqui é a área onde nós criaremos um gado para a cidade, para ajudar a população a ter seus próprios recursos, principalmente o alimento. E para ajudá-los, a fazendeira Judy nos dará alguns ovos do Minecraft de animais que ajudarão a obter esses recursos. E agora, a nossa tarefa é ir até cada cercado e observar nas lousas quais animais precisam estar ali. E logo abaixo da indicação dos nomes dos animais, nós teremos molduras, onde poderemos colocar os ovos deles. Ou seja, nos cercados onde temos a marcação de ovelhas, abaixo nós colocaremos um ovo de ovelha. Já nos cercados onde encontramos a marcação de galinhas ou vacas, colocamos os ovos corretamente para cada uma dessas marcações. E ao fazer isso para todos os cercados, um baú com recursos aparecerá ao lado de cada cercado. O gado estará pronto para a cidade. Com isso, a fazendeira Judy aparecerá novamente, agradecendo pela ajuda que demos com a criação do gado, e informará que agora precisamos levar os recursos para o mercador da cidade, o qual distribuirá todos esses recursos para a população. Com isso, nós somos levados até a sala do mercador e, conversando com ele, ele explica que precisamos pegar os recursos que coletamos e os colocar nas marcações corretas, de acordo com a ilustração do recurso acima de cada funil. Para isso, basta entrarmos no funil usando o botão direito do mouse e então colocarmos os recursos de acordo com as marcações. O bife na marcação do bife, o frango na do frango e assim por diante. Ao fazer isso, nós seremos levados para a fazenda novamente, onde falaremos com a fazendeira Judy, que nos agradecerá muito e informará que agora estamos prontos para seguir em frente na jornada. E ao avançar, nós somos levados novamente para a sala da arquiteta Priscila, que agora fez mais uma parte do projeto de reconstrução do Beit HaMikdash, o qual podemos ver no mural. Ao visualizar tudo, podemos apertar o botão e agora ir para a segunda cidade. Ao chegar nela, nós encontraremos a cidadã Vânia, onde ao conversarmos com ela, nós entendemos que a dificuldade dessa cidade é a destruição, pois após os eventos do Tisha B'Av, muitas famílias perderam suas moradias, pois suas casas também foram destruídas. Com isso, nós somos levados por ela até a região onde ainda temos partes das construções dessas casas. Lá, nós encontramos o Nathan, um ex-morador que nos explica mais das dificuldades que passaram. Porém, ele também nos diz que um rabino chamado Haim criou um grande abrigo e chamou todas essas famílias com dificuldades para ficarem com ele enquanto suas casas não são reconstruídas. E falando mais com o Nathan, ele nos leva até o abrigo para conhecermos o rabino Haim. Ao falar com o rabino, ele nos explica o porquê de ter criado esse abrigo com o intuito de ajudar todas essas famílias, mas também nos diz que está criando um plano junto com o ferreiro Doni para que possam reconstruir as casas dessas famílias. E para que possamos ajudar, precisamos entrar nos quartos de algumas famílias com mais necessidade para conversarmos e entendermos a situação em que elas se encontram. E conversando com os membros das famílias, nós podemos informá-los que os ajudaremos. E ao falarmos com todos eles, nós receberemos a indicação para falar com o ferreiro Doni. E seguindo para a saída do abrigo, nós podemos falar novamente com o rabino Haim, que ajudará no processo nos levando até a posição do ferreiro. Chegando no local, nós podemos falar com o ferreiro Doni, que nos explica o plano que montou com o rabino Haim. Aqui, a estratégia deles é coletar minérios para criar os materiais necessários para a reconstrução da cidade. Para isso, ele nos pede ajuda, informando que precisaremos ir até a mina da cidade e lá utilizar uma picareta que ele nos dará para coletar todos esses minérios. Com isso, a nossa missão será coletar 15 ouros, 20 ferros e 25 cobres, os quais precisaremos refinar e os transformar em barras. Para isso, pegaremos os minérios coletados na mina e os colocaremos nas fornalhas para os aquecer e os derreter até que se transformem em barras. Porém, aqui entra um ponto interessante. Na cidade, nós temos algumas casas com vendedores de recursos, onde os alunos podem usar os fragmentos de ametista para comprar estes recursos dos moradores, como por exemplo ouro, ferro, cobre, esmeralda e até uma picareta mais avançada para fazer a mineração com mais agilidade. E com todos os minérios transformados, podemos colocá-los nos funis em frente a cada pilar de minério. No funil do ouro, nós pegaremos o ouro e colocaremos no primeiro espaço do funil. No funil do ferro, faremos o mesmo processo, colocando o ferro no primeiro espaço do funil. E a mesma coisa fazemos para o cobre, pegando ele e o colocando no primeiro espaço do funil. E após todos os minérios saírem do funil e entrarem no baú do ferreiro, cada um dos pilares desaparecerá, fazendo um som para entendermos que deu tudo certo. E com todos os pilares
tendo desaparecido, o ferreiro falará com a gente de novo, agradecendo por toda a ajuda e agora informando que ele precisa de recursos financeiros para contratar pessoas que farão a reconstrução da cidade. Para isso, nós precisamos de um minério específico, que é a esmeralda. Sendo assim, nós precisaremos voltar até a mina da cidade e lá coletar 25 esmeraldas, assim como fizemos com os minérios anteriores. E ao coletar todas elas, nós podemos voltar até a área do ferreiro e no pilar da esmeralda, nós podemos colocar no funil todas as que conseguimos pegar. E ao entregarmos todas elas, o ferreiro falará conosco de novo, agradecendo muito por toda a ajuda que fizemos e informando que agora a cidade poderá ser reconstruída e que podemos ir até o Rabino Haim para informá-lo de que deu tudo certo. E ao avançar, nós seremos levados primeiro para a sala da Priscila, que nos parabeniza e informa que ela fez mais uma parte do templo por conta de nossas boas ações. E agora já podemos ver no mural que temos 3 partes do templo, faltando apenas mais uma para a reconstrução. Apertando o botão para seguir adiante, nós seremos levados de volta para o abrigo do Rabino, e ao falar com ele, ele agradece por nossa ajuda ao ferreiro e agora diz que a missão final é irmos até a cidade e vermos como tudo ficou, avisando também as famílias de que suas casas foram construídas. Com isso, ao avançar com a fala do Rabino, nós seremos levados de volta para a área da cidade que antes estava destruída, e logo à frente podemos encontrar de novo o morador Natan, que nos agradece muito por toda a ajuda que fizemos e diz que agora finalmente sua família poderá voltar para casa e que eles terão um lar de volta, assim como todas as famílias que estavam esperando por isso. Ao terminar de falar com ele, nós podemos observar como a cidade ficou, vendo as casas reconstruídas, inclusive entrando nelas. E ao visualizarmos todas elas, podemos retornar para a área onde fomos levados e então falarmos com o Rabino Haim, que diz que agora que fizemos todas essas boas ações, tanto a primeira cidade quanto a segunda obtiveram a ajuda que precisavam e que com isso a nossa jornada está chegando ao fim. Ao avançar na fala com ele, nós somos levados novamente para a sala da Priscila, que agora nos informa que após todas as boas ações que fizemos, todas as partes do templo estão prontas e agora o Beit HaMikdash já pode ser reconstruído. E ao observarmos todas as partes do templo, podemos apertar o botão e enfim ir para a sala do engenheiro Meyer. E ao conversar com ele, nós descobrimos que ele é o engenheiro do templo e estava esperando muito tempo pela reconstrução dele, e que graças à nossa ajuda e boas ações, finalmente alcançamos a paz. E agora podemos trazer o templo de volta. E ao avançar com a fala dele, nós finalmente podemos ver de novo o templo de perto. E com isso, o Zé vem falar conosco novamente, agradecendo por toda a ajuda que fizemos e informando que agora, tanto o templo quanto as cidades ao redor dele estão abertos para que possamos explorar, e que no templo há rabinos que podem nos explicar mais sobre a história, tanto sobre os eventos do Tisha B'Av, quanto sobre os templos de Jerusalém e sua importância na história. E ao finalizar a conversa com ele, nós ficamos livres, podendo entrar no templo e visualizar tudo o que temos ali dentro, falando com cada rabino e entendendo um pouco mais sobre a importância de todos os eventos do templo e o que ele representa. E com isso, nós chegamos ao fim das atividades. Porém, o mundo fica aberto para que cada um dos alunos possa fazer parte da comunidade dele, indo até as cidades, construindo suas casas e fazendo parte dessa história. Agora, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e espero vocês em nossa nova jornada. Um grande abraço e até mais! Se você gostou deste conteúdo e está interessado em saber mais sobre a criação de mundos e atividades personalizadas dentro do Minecraft Education, entre em contato através dos canais de atendimento NextBlue, pois somos especialistas na implementação de tecnologia de forma educacional. Por hora, nos despedimos por aqui, mas aguardamos você em nossa nova jornada. Um grande abraço e até mais!